Boa noite, igreja. Quantos têm sede, fome pela palavra de Deus? Deus vai falar com você, amém? Então a única coisa que Ele espera é que você abra o seu coração, para que nessa noite seu coração seja como aquela terra fértil, onde a palavra do Senhor, a semente, vai cair, vai encontrar terreno fértil, para que ali ele possa colher o fruto que ele deseja, em nome de Jesus, amém? Eu estou com muita fé. Às vezes a gente fala a palavra expectativa, não que seja errado, mas expectativa está muito relacionado ao que eu espero que ele faça. A fé está mais voltada por aquilo que ele quer fazer e ponto. Então eu tenho fé que ele está aqui, e o que ele quiser fazer, Espírito Santo, tu tens liberdade, esse ambiente é seu, amém? Amém? Eu sempre gosto de dizer que mais do que simplesmente declarar que ele é bem-vindo no lugar, de fato a presença do Espírito Santo deve ser desejada. Deus responde todos aqueles que expressam fome, desejo pela presença. Se o seu coração estiver faminto, sedento, sem dúvida alguma Ele vai te encher, amém, gente? Glória a Deus. Bom, acho que vale a pena me apresentar, né? Não é sempre que eu estou aqui. Eu sou o pastor Dan, casado com a pastorinha, essa mulher maravilhosa. No caso, ela não saiu da minha costela. Para achar essa mulher eu tive que acessar o coração de Deus. Ela estava lá escondidinha. Eu sou um dos pastores que auxiliam os nossos apóstolos, que inclusive, eu acho que alguns filhos já puderam perceber, eles estão tendo mais do que merecido, essencial que eles tivessem esse tempo de descanso. Eles estão tendo um tempo em família, um tempo de refrigério, porque nós que somos filhos sabemos o quanto eles trabalham. O nosso apóstolo mesmo, ele me inspira, porque não tem tempo ruim. Às vezes ele vai para casa tarde da noite, às vezes o Espírito Santo acorda ele de madrugada para escrever livro, né? Daqui muitos e muitos anos ele vai para a glória, mas ele vai deixar um legado para as gerações, amém? Porque ele tem sido um instrumento de bênção na vida de muita gente. Então eles estão descansando, e a gente recebeu agora essa missão, essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Se daqui a pouco a minha voz começar a falhar, você tenha paciência comigo, porque esse final de semana foi bem intenso. Nós tivemos sexta, sábado e um pouquinho de hoje, o nosso retiro de adolescentes, retiro intacto. Tem adolescente aí? Ah, não, cadê os adolescentes? Faz um barulho aí, rasga essa goela, meu filho. Foi bênção o que eles viveram. Olha, eu quero reproduzir um vídeo, tem aí? Eu queria compartilhar rapidinho, segundinhos, um pouquinho do que aconteceu nesse retiro de adolescentes. Mais de 30 adolescentes aceitando a Jesus. Uau, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por isso. Você tem noção que mais de 30 adolescentes aceitaram a paternidade de Deus Pai, aceitaram Jesus em seus corações. Eu fico muito feliz porque nós sabemos que os nossos adolescentes, as nossas crianças de hoje, são os grandes profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, médicos, engenheiros, enfim, do futuro. Então eles merecem e eles precisam de atenção, porque são eles que vão trazer o legado do reino de Deus lá na frente, amém? E olha, essa galera é tão top, esses adolescentes são demais, que além deles se encherem da presença de Deus, eles são ousados. Eles lançaram uma tendência para o nosso verão 2025. Eu quero rapidinho mostrar algumas inspirações aqui no telão. Coloca aí, se inspirem, olha só. Uau!
Olha só. Tá aí algumas dicas. É tendência, viu, gente? Confia. É tendência. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Foi um tempo maravilhoso. Tenho certeza que o Espírito de Deus marcou a vida de muitos adolescentes, para que eles possam viver uma novidade, um tempo novo, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu gostaria de saber, rapidinho, quem está aqui pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, levanta a sua mão assim, só para a gente conhecer. Uau, quanta gente, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que desde a entrada até o momento que você se assentou aqui, você tenha se sentido amado, você tenha sido bem acolhido, porque o nosso objetivo é ser uma igreja amorosa. O nome da nossa igreja é Família do Reino. A família não é por um acaso. A gente quer ser uma família para você. Amém? Então espero que você se sinta à vontade, tenha liberdade, pois você está na casa de Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Hebreus 11:1. Vamos ler. Olha só. Ora, a fé, olha a definição da fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Feche seus olhos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós queremos ouvir e aprender contigo. Por isso, nós abrimos a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, para que, recebendo a Tua palavra, sejamos também transformados por ela. Que toda mente nesse lugar seja levada cativa a Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, então olha só. A fé é um dos assuntos que mais agradam a Deus. Nós sabemos que a paixão de Deus, o amor de Deus está voltado às almas, às pessoas. Deus ama a gente. Deus ama pessoas. E dentre as coisas que Deus ama está também a fé. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a quem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que tem como a gente ter um joguinho de cintura, negociar. Não, se eu tiver mais ou menos fé, Senhor, se for uma crença positiva talvez. Não, é fé. O que agrada a Deus é a fé. Se eu tenho fé, se você tem fé, então nós estamos agradando ao Pai. Só que, diferente do que muita gente pensa, a fé não exclui as provas. Pelo contrário, a fé é a prova. A fé é a prova. Sabe, é muito fácil dizer que tem fé. Inclusive todo mundo tem fé. Até o ateu tem fé, Luiz. Sabe por quê? Antes de dormir ele coloca o celular dele despertar. É fé. Ele acredita que no outro dia ele vai acordar. Há composições que dizem assim, ó, não sei o que, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Rapaz, fé em Deus sim, fé na vida não. Porque quantos aqui já foram surpreendidos pela vida? A vida tem as suas surpresas. Eu não posso ter fé na vida, eu tenho que ter fé em Deus. Só que é muito fácil as pessoas. Acho que o vocal pode descer, a banda fica, amém? Vamos aplaudir a Jesus pela banda. A banda vai comigo, em nome de Jesus. É muito fácil eu abrir a minha boca e dizer assim, ó, eu tenho fé. Qualquer um pode abrir a boca e declarar, ó, eu tenho fé. Então a prova, ela vem justamente para fazer um filtro de quem tem fé realmente, quem tem uma autêntica fé. A prova tem esse objetivo. Só que quando a gente fala de prova, tem crente que se espanta. Sai para lá, pastor. Que mais não é prova? Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero as bênçãos do Pai, né? Só que ao longo dessa palavra, eu quero trazer um entendimento para que nós possamos amadurecer o assunto de bênçãos de Deus, de promessas. Porque é fato que Deus quer abençoar o seu povo. Indiscutivelmente, Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar o seu casamento, seus filhos, sua empresa. Deus quer te abençoar. Eu sei que nós temos aqui nessa noite
muitas pessoas que trazem consigo muitas promessas que receberam de Deus ao longo de suas vidas, mas talvez você carrega promessas não foram cumpridas ainda, porque as promessas de Deus estão relacionadas às provas, porque Deus é Pai. Deus sabe o que você não sabe. Tem bênçãos que foram prometidas a você, que se Ele te entrega agora, Ele te destrói, porque talvez você não tenha estrutura para administrar aquilo que Deus tem para derramar sobre você. Como assim? Eu tenho 29 anos. Desde os meus 17, eu estou ativo no ministério pastoral. Eu já ouvi muitas histórias e vi de perto muitos testemunhos. Quer ver algo que aconteceu de forma assim, muito recorrente? Os pastores provavelmente vão se identificar com isso. O irmãozinho chega na igreja com a família dele, ele está arrebentado, ele não tem nada, está destruído, com a vida toda esculhambada. Mas ele começa a congregar, ele começa a participar dos cultos, começa a ouvir a palavra, ele começa a ter passos de fé, e aí gradativamente a situação dele vai mudando e ele começa a prosperar. E prospera tanto que surgem uns negócios assim, ele vai se enfiando, que ele prospera tanto que ele consegue, agora, Alipe, alugar iatezinho para o final de semana. Aí sabe o que ele faz? Domingão, quer saber, esse sol aqui, 33 graus, está bonito. Eu vou pegar aqui, eu vou, né, agora eu tenho dinheiro. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora, quando vê, eu vou lá pro caixadaço. Eu não vou pro culto hoje. Deus me entende. E aí da quarta-feira não vem pro culto de novo, porque está muito compromissado. Aí o outro domingo aparece. Cadê ele? Não veio. Por quê? A prosperidade, ao invés de lhe abençoar, lhe afastou da presença. Já viu isso, pastor? É recorrente. Porque não tinha estrutura. Então sempre que Deus faz uma promessa para você, é fato que antes daquela promessa se cumprir na sua vida, Ele vai amadurecer você. Eu quero ler um texto com você. Vamos meditar juntos lá em Tiago, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Tiago capítulo 1, a partir do verso 2. Veja o que a Bíblia diz. Meus irmãos, olha a loucura, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, dependendo da tradução, provações. Olha só, eu sou da seguinte crença: se está na Bíblia é porque é possível, amém? Se está na Bíblia é porque é possível. E está dizendo aqui, tende por motivo de grande, não é uma alegria parcial, uma alegria mais ou menos, grande alegria quando passardes por várias tentações ou provações. Por quê? Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência ou perseverança. Olha só, a prova da vossa fé opera paciência ou perseverança. Tenha, porém, verso 4, a paciência ou perseverança, a sua obra perfeita. Objetivo, para que sejais perfeitos, no caso maduros e completos, sem faltar em coisa alguma. Entender isso aqui muda a sua vida. É de verdade, eu estou trazendo uma preciosidade para você. Eu estou trazendo uma palavra de Deus que pode mudar a tua vida. Sabe por quê? Qual é o comportamento dos cristãos quando eles estão entrando em uma prova? Eles se desesperam, eles reclamam, esperneiam, batem a cabeça na parede, porque não admitem passar por provas. E aí o que faz no meio da prova? Murmura, reclama. O que a murmuração faz? Atrasa. O povo lá no deserto, a peregrinação era para ter durado uma média de 15 dias, de 15 a 17 dias, desde a saída do Egito até a terra de Canaã. Durou esse tempo, pessoal?
Fala comigo, pelo amor de Deus. Quanto tempo? 40 anos, o que era para ser resolvido em dias. Por quê? Murmuração. Quantos crentes estão sendo submetidos à prova de Deus, porque Deus tem como objetivo torná-los maduros, e ao invés deles aceitarem o processo, estão murmurando, e com isso eles estão regredindo na fé. O objetivo da aprovação está claro: te tornar maduro, ou seja, te dar estrutura, substância para que você consiga receber daquilo que Deus tem para entregar para você. Deus não é menino, Deus não vai entregar algo que vai te matar, algo que vai te arrancar da presença. Hoje, sabendo disso, quando eu entro em uma prova, eu faço até jantar com a minha esposa, ação de graças, obrigado Senhor, porque eu aprendi que a prova quer me preparar para me colocar em um outro nível. Não é assim na escola, na universidade. O intuito da prova é avaliar você para saber se você está pronto para ir para um outro nível, uma próxima fase. Antes de Deus te colocar em uma próxima fase, em um novo nível, Ele vai fazer uma avaliaçãozinha com você, para saber se você está preparado. Vamos ler 1 Pedro 1, vamos ler a partir do versículo 6. Deus está falando. Veja: em que vós grandemente vos alegrais. Eita, lá no Tiago disse que é para ter grande alegria quando passar por provações. É esse o comportamento natural da gente? Fala sério, é esse o comportamento, Tiago? Qual que é a tendência? Eu fico triste, mas a Bíblia está dizendo: se alegre. Ô irmão, se alegre, porque o objetivo da prova é te aprovar. Ei, Deus não é mau, Deus não quer ficar aplicando prova para você ficar reprovando. Ele quer te provar, porque Ele quer te aprovar, e te aprovando Ele te promove para um novo nível, uma nova estação, um novo tempo. E é isso que eu declaro e profetizo sobre você: um novo tempo de Deus, as promessas se cumprindo uma a uma na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, sendo o quê? Necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou provações. 7, para que a prova da vossa fé, olha só, Deus prova a fé. Ele quer saber se é uma fé autêntica, genuína, validada. 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. O ouro é precioso? Sim ou não? Quanto que está a graminha do ouro, alguém sabe? 300 e pouco, né? Uma graminha. O ouro é precioso. A Bíblia está dizendo que a sua fé é mais preciosa que o ouro. Agora, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a expectativa dos céus é quando você for submetido a uma prova, a sua fé seja validada, seja confirmada como autêntica. Sabe, o ouro, olha só, o ouro, quando ele é submetido ao processo de fusão para sair ali do seu estado sólido e chegar então no estado líquido, o ouro por si, ele não perde nenhuma das suas propriedades, ele mantém a sua cor. A única coisa que sai do ouro quando ele é submetido ao fogo, ao calor intenso, são as impurezas. Por isso que você vai ver que levanta como se fosse uma camadinha escura, que são as impurezas que levantam. Quando Deus coloca você no fogo,
na prova, é porque Ele quer que as suas propriedades celestiais, a sua origem, se mantenha intacta. Mas aquilo que é impuro, aquilo que te atrapalha, venha sair, venha ser exposto, para que você possa arrancar da sua vida e viver aquilo que o Senhor tem para você. Tem purezas que só vão sair mediante o fogo. Então, querido, de verdade, em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você entrar na presa, no fogo, entenda que Ele está querendo extrair o melhor de você. Ele está querendo te purificar, para que você possa ter uma fé, olha só, que seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sabe, o ouro, quando ele é submetido a esse estado líquido, o ourives ele consegue trabalhar, fazer a sua obra, porque enquanto o ouro é sólido, não dá para mexer com ele. E enquanto você está todo durão, Deus não mexe com você. Então Ele vai te quebrar um pouquinho. Ele vai te colocar no fogo. Sabe por quê? Você vai ficar meio molinho, vai ficar fácil de Ele te moldar, de Ele trabalhar com você. Então quando você entrar em uma prova, entenda, é para o seu bem, porque Ele quer te aprovar. Não é por mal, é para o seu bem, porque Ele quer te levar para uma nova estação. Aleluia. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que existe o trigo e existe o joio. Visualmente, quando você olha, em questão de aparência, é muito parecido, muito fácil de se enganar. A questão é que quando você pega o trigo e você amassa ele, ele vira pão, ele vira alimento. Pega o joio, amassa para ver, vira veneno. Nas prensas, Deus amassa para ver qual é a essência. Tem gente que enquanto está tudo bem, está uma maravilha, quer ver o negócio apertar um pouquinho, aí se revela. Quando Deus te colocar na prensa, te amassar um pouquinho, Ele não quer que você seja veneno, Ele não quer que você saia por aí mordendo os irmãos. Ele quer que você seja um pãozinho do céu. Pão é alimento. O pão cai na graça de todo mundo, não tem quem não gosta de pão. Sabe, isso é tão sério, porque da oliveira se extrai a azeitona, ok? E aí do produto da oliveira, você pode ter tanto a azeitona, como também você pode ter o azeite de oliva. O que é mais caro, o azeite da oliva ou a azeitona? O azeite é mais precioso, só que o azeite passa por um processo que a azeitona não passa. Para ele ser azeite, ele precisa ser prensado. E à medida que ele vai sendo prensado, aquele óleo vai saindo, vai saindo, vai saindo. Sabe por que hoje eu sou mais ou menos? Porque eu já fui bastante prensado. Oh, como eu já fui para o fogo. E aí no fogo Ele foi tirando as impurezas. Foi tirando aquilo que é ruim. E eu estou mantendo somente aquilo que tem a ver com os céus, aquilo que tem a ver com a eternidade. Mas Ele só consegue trabalhar comigo quando eu fico molinho, quando estou todo durão. Ele não consegue. A obra do oleiro, ele só faz de você um vaso porque um dia você foi barro, maleável. Ele conseguiu trabalhar com você. Amém, crente? Então olha só, o objetivo é tornar você maduro, não é por mal. Eu preciso estabelecer isso, porque se prega por aí também um ensino diabólico, dizendo que às vezes tem pessoas que vão viver um eterno no deserto. Ei, deserto não é lugar para você estabelecer a sua casa, a sua morada. Deserto é lugar de passagem. Você passa pelo deserto, mas você não mora nele. O deserto é escola, já dizia o irmão Lázaro, né? Porque o deserto é a escola do Senhor. É escola, é temporário. Quem vai determinar o tempo que você vai ficar no deserto é você mesmo. Como assim, pastor? Se você aprender rapidinho o que Ele quer te ensinar, você sai do deserto. Mas se você ficar reprovando, é igual a escola, não passa de ano. Amém? Deus está falando? Deus fala comigo, amém? Deus fala comigo e fala com vocês. A lambada veio aqui primeiro.
Amém? E eu vou te mostrar que esse negócio de Deus amadurecer, de Deus preparar, é sério, está na Bíblia. Qual foi o primeiro homem que viveu na terra? Quem? Adão. Quero ler um texto com você lá em Gênesis 2, a partir do 18. Segura aí, crente. Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O que Deus está fazendo aqui? Uma promessa. Está dizendo assim: Adão, eu estou te vendo tão deprimido, é porque o homem sem a mulher fica assim, cara. Quer ver tirar a pastorinha de perto de mim? Eu não funciono. Eu já falei para o apóstolo: apóstolo, eu não quero fazer agenda, não me manda. Se for me mandar, que a minha esposa vai comigo, porque eu longe dela fico murchinho. Aí quando ela está perto eu fico macho, eu fico bravo. Então Deus percebeu que o Adão estava meio solito lá. E ele falou assim: ô Adão, eu vou te fazer uma companheira, mas presta atenção. Ela será uma ajudadora idônea. O que significa isso? Idônea fala de ser compatível fisicamente, moralmente e intelectualmente. Ou seja, Adão, a companheira que eu vou te fazer, ela é compatível a você. Ok? Então é uma promessa que Deus faz para Adão. Veja o 19: havendo pois o Senhor Deus formado. Aí aqui vai começar a prova de Adão. Presta atenção. Deus fez a promessa no 18, sim ou não? Vou te fazer uma ajuda idônea. 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Tem gente que pensa que Adão era um cavernoso ignorante, né? Está dizendo aqui que Deus trouxe os animais e Adão deu os nomes que ele quis. E conforme Adão deu o nome, foi catalogado dessa forma. Se você não gosta de alguns nomes, culpa do Adão. Foi ele que escolheu. Amém? Olha só, verso 20, muito importante agora. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Olha o detalhe: mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Por que eu falei que foi uma prova? Porque Deus faz uma promessa. Deus percebeu que Adão estava sozinho, porque ele olhava para os bichinhos e ele percebia que o leãozinho tinha a leoazinha, o ursinho tinha a ursa, todos os machos tinham as suas fêmeas, ok? E ele estava sozinho. Ele ficou mal. Poxa, até o burro tem. E eu estou aqui sozinho, cara. Aí Deus resolve intervir e dizer: ó, eu vou te dar uma companheira, mas se liga, ela é idônea, ela é compatível com você. E aí depois que Deus faz essa promessa, todos os animais começam a passar diante de Adão. E ele vai dando nome. E termina. O texto diz assim: porém, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Eu não sei se você vai entender o meu raciocínio, mas eu entendo que só pode dizer que não achou quem no mínimo se deu o trabalho de procurar. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia procurar alguma coisa na minha gaveta. Acho que quem arrumava era minha mãe, eu era criança. Aí eu procurava, e é sério, Deus é testemunha. Eu procurava, eu virava, abria gavetas que não tinham nada a ver. Depois que eu procurei, que eu tive certeza que não achei, aí eu gritava: ô mãe, não achei o negócio aqui. Por que eu pude dizer que não achei? Porque eu procurei.
Adão, enquanto os animais estavam passando diante dele, ele estava com expectativa de que ali poderia aparecer a sua fêmea, a sua companheira. Por isso o texto diz: passaram todos, puxa vida, ficou solito. A promessa não veio. Ei, eu vou fazer aqui uma comparação. Adão tinha uma promessa de receber uma ajuda idônea, sim ou não? Compatível com ele. Diante dele, provavelmente, passaram que a biologia determina como grupo os grandes símios. Quem estão ali? Os chimpanzés, os bonobos, os orangotangos, os gorilas, e o homem está nessa categoria. Passou ali, por exemplo, o gorila. Eu sou criacionista. Quem crê no evolucionismo diz que tanto o homem quanto o macaco vieram de um ancestral comum. Não, é sério. Eles falam isso. Ei, Adão estava meio carente. E se quando apareceu ali, por exemplo, o gorila, o chimpanzé, olha, esse aqui parece mais ou menos, fica em pé, não tem rabo, né? Tem orelha aqui, tem... Será que não é essa a promessa? Será que não é essa a ajuda? Imagina se ele atreve. Ei, mas não era o que Deus prometeu, ele não pegou. Não era o que Deus prometeu, ele não quis. Ei, se Deus te prometeu algo, não se contente com meia boca. Se Ele falou que é de um jeito, é de um jeito. Não queira pular os processos. Como assim? Como assim, pastor? Imagina que Deus te promete uma empresa, você vai ser empresário, é a promessa de Deus para você. E aí vem uma oportunidade de você abrir a empresa. Mas para abrir a empresa, você vai ter que agir por debaixo dos panos, vai ter que burlar alguns processos legais, mas a empresa vai existir. É o que Deus te prometeu? Então não te atreve. Não é porque parece a bênção, não é porque parece a promessa, que é semelhante à promessa, que é a promessa. Depois que passaram todos os animais e Adão não se achou ajuda idônea, então Deus faz cair sobre ele um sono profundo, e ali ele recebe a sua promessa. A mulher, ela sim era compatível, fisicamente, moralmente, intelectualmente. Amém? Vai que Abraão, o pai da fé, Gênesis 15, vamos ler do versículo 1 em diante. Vamos ler Gênesis 15 a partir do versículo 1. Olha só: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que dá de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Ou seja, Abraão precisava de um herdeiro, de um filho, para que ele pudesse ser pai de multidão. Precisava de um filho para ser progenitor, para gerar essa descendência. Ele já estava velho, humanamente falando já era complicado dele ter filho, mas Deus fez uma promessa: eu
vou te dar um filho, Abraão, vai ser seu, vai sair das suas entranhas. Gênesis 21, nasceu a promessa. Vamos ler, versículo 1. Gênesis 21. Eu falei que a gente ia ter Bíblia hoje, viu? O que você não leu a semana, você está lendo hoje. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: olha só, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Ei, você concorda comigo que isso foi algo inusitado? Eles tiveram um filho depois de velhos, mas velhos mesmo. Só que tinha uma promessa, e a promessa de Deus não depende de cenário. A promessa de Deus não depende de cenário. Deus não é menino. Se Deus falou, Ele faz. Ei, se Deus falou, Ele faz. Sabe o que é mais impressionante? É que quando a Sara recebe ali a promessa em seus braços, Isaque, ela começa a gargalhar, porque só Deus para fazer isso, só Deus para gerar esse riso nela, depois de velha, tantas experiências, e ali está um filho, a promessa de Deus. Posso profetizar na sua vida? Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que o inusitado de Deus virá sobre você. Aquilo que vai lhe trazer alegria no rosto, um sorriso vai nascer por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Algo novo, algo inédito, algo inusitado. Aleluia, recebe em nome de Jesus. Ei, você vai ficar, eu estou falando debaixo do temor de Deus. Você vai ficar como Sara. Quem diria? Quem diria? Só Deus para fazer isso. Quem diria? Só Deus. Finalmente nasceu a promessa. Nasceu. De quem que é esse garotinho aqui? Dá ele aqui para mim rapidinho. Nasceu a promessa. Nasceu. Ei. Agora Deus diz assim: Abraão, eu quero. Abraão, eu quero. Obrigado por emprestar. Ei, nasceu já de forma inusitada. Não tinha cenário apropriado, mas nasceu. E agora que Abraão e Sara estão ali com a promessa nas mãos, era tudo que eu mais queria. Gênesis 22. Vamos ler versículo 1 e versículo 2. Presta atenção, a promessa chegou. Acessou a promessa, está com a promessa nos braços, está dando gargalhada, quem diria? Versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que provou. O que Deus fez? Provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas
que eu te direi. Ei, presta atenção. Deus fez uma promessa lá em Gênesis 15 a Abraão, dizendo: Abraão, você quer um filho que seja legítimo, que seja seu. Eu vou te dar um filho. Não se preocupe com o cenário, porque eu sou o Deus dos impossíveis. Se eu falei, eu vou fazer. Ele prometeu. Gênesis 21. Nasceu, porque Deus não é menino para mentir. Se Ele falou, acontece. Só que a promessa de Deus não envolvia somente Isaac. Isaac era a base para Deus estabelecer a descendência, porque não foi somente Isaac a promessa, era que de Isaac lhe seria dada a sua descendência. Então, para ter descendência, precisava o sim ou sim de Isaac. Sem Isaac não teria descendência. Você entende isso? E agora, aquele que é instrumento para realizar, para concluir a promessa, para gerar a descendência, ainda menino, Deus diz assim: eu quero o teu único filho, Abraão. Mas o que Deus estava fazendo? Provando. Abraão disse assim: não, Senhor, é minha. Ele fez isso? Prontamente ouviu e obedeceu. Gente, eu não sei você, mas eu gosto de mergulhar na história. É uma loucura isso, sim ou não? Ei, já velho, o filho nos braços, já foi uma loucura ele ter aquele filhinho. E agora Deus vai e lhe pede o único filho que ele tem, seu único filho. Abraão não hesitou. Sabe por quê? Eu vou te mostrar a resposta. Por isso ele é chamado pai da fé. Hebreus 11:17. Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. 18. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Olha a fé desse homem. Aleluia. A promessa dizia assim, ó: em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, para ter descendência precisa de Isaque. E Deus não mente. Então, ainda que eu mate o garoto, Deus é poderoso para fazer ressuscitar, porque a promessa diz: em Isaque será chamada a tua descendência. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem promessas que foram enterradas. Tem pessoas aqui com promessas que foram enterradas. Você sabe do que eu estou falando. Promessas que foram enterradas. Posso te falar uma coisa? Deus é especialista em ressuscitar promessas. Aquilo que Ele disse, Ele não é homem para mentir, Ele não é homem para se arrepender. Aquilo que Ele disse vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Gênesis 37 vai contar a história de José. José do Egito. O que acontece? Em Gênesis 37, para a gente poupar tempo, eu vou resumir. Ele tem dois sonhos proféticos. O primeiro é que ele está no campo malhando trigo com os seus irmãos, e de repente o feixe dele, o feixe de trigo de José se eleva, e os 11 feixes de trigo representando os seus irmãos se encurvam, se prostram diante do feixe de José. Não muito depois disso ele tem outro sonho, mas agora é um sonho mais profundo. No sonho que ele tem, o sol e a lua e 11 estrelas se prostram diante dele, representando os irmãos, o pai e a mãe. Ele compartilhou isso com os irmãos, esses dois sonhos. Os irmãos ficaram revoltados, ficaram indignados. A Bíblia diz que já não tinham mais conversa amigável, pela inveja, pelo ciúme que os irmãos tinham de José. Cuide bem com quem você vai compartilhar seus sonhos, viu? Só uma dica. Cuide bem. Cuide bem. Enfim, a Bíblia diz que os irmãos ficaram revoltados com esses sonhos. Que rapaz prepotente, orgulhoso, arrogante. Como assim que eu vou me prostrar? Mas a Bíblia diz que Jacó, o pai, ficou com aquilo no coração.
Rapaz, acho que isso faz sentido. Resumindo, ele recebe dois sonhos. Esses 2 sonhos são claros, eles sinalizam governo. Sim ou não? Governo, autoridade, governo. A partir de agora, se espera o quê? Que a vida de José vai se encaminhar para que o sonho, se conclua, que ele possa acessar o governo que lhe foi dado em sonhos. Mas aí, um belo dia, os irmãos estão pastoreando as ovelhas de Jacó, lá nos termos de Siquém. Aí Jacó diz assim: ô meu filho, vai lá onde estão os seus irmãos pastoreando as ovelhas, lá em Siquém, e veja como eles estão e me traga notícias. Prontamente o filho, o caçulinha, José, foi. Mas quando ele está no caminho, ele meio que se perde nos campos. E aí um homem diz para ele assim: os seus irmãos, eles foram para um outro lugar. Eles estão lá nos termos de Dotã. E aí ele foi até onde estavam os seus irmãos. Quando ele vai se aproximando, os irmãos percebem que eles têm a oportunidade perfeita de matar o garoto, porque ele estava longe de casa. E os irmãos tinham ciúme. O que fizeram? Fizeram um combinado: quando ele chegar, vamos pegar ele, vamos jogar ele aqui no poço, deixa ele morrer aí. Rubem é gente boa. O Rubem, ele falou assim: não vamos matar ele. O Rubem até esquematizou um plano ali para poder resgatar o garoto e devolver ele para o seu pai. Mas antes disso acontecer, vinha uma comitiva de ismaelitas lá de Gileade. E aí Judá disse assim: vamos fazer o seguinte, ao invés de deixar ele aí e perder ele, como ele é nosso irmão, vamos ganhar dinheiro com a vida dele, vamos vender ele como escravo. E ele foi vendido como escravo. Olha só, recebeu 2 sonhos que ele iria governar. A promessa era de governo. Você está comigo? Governo. E ao invés de as coisas acontecerem, favorecendo a promessa, agora ele é vendido pelos irmãos como escravo. E aí ele chega lá no Egito, ele chega na condição de escravo. Ele é comprado por Potifar, que era uma espécie de oficial, uma autoridade do Egito, uma autoridade lá de Faraó. Só que a Bíblia diz que José, ele era excelente. Onde ele colocava a mão dava certo, onde ele colocava a mão prosperava, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Então, logo que ele começou a servir Potifar, ele foi se destacando e chegou um momento em que Potifar colocou ele como gerente da casa dele. O José se tornou responsável por tudo na casa de Potifar, menos pela alimentação. No resto ele mandava em tudo. E aí Potifar tinha uma mulher, e essa mulher começa a notar o Zé, porque a Bíblia diz que ele tinha boa aparência. E ela começa a insistir, se tornou um hábito. Ela insistia para que ele se deitasse com ela. E ele sempre fugindo, sempre resistindo. Até que chegou um dia em que não tinha ninguém, não tinha nenhum outro funcionário dentro da casa. E ela vai e ela tenta agarrar o José. O José saiu correndo, só que a capa dele ficou na mão daquela mulher. Aí ela gritou dizendo que ele tentou violentá-la. Quando Potifar soube disso, imediatamente Potifar mandou José para a cadeia. Olha só, não sei se você está percebendo, ré atrás de ré. Deus deu sonhos que ele seria governador, e ao invés das coisas começarem a acontecer, contribuindo com o cumprimento da promessa, não, ele é vendido como escravo, Aí agora ele injustamente é lançado na prisão. Só ré, num português bem claro. Só que ele era tão excelente que ele começou a ajudar o chefe do cárcere. Rapaz, era fera. E aí nisso aparece lá duas pessoas, o padeiro e o copeiro, que foram lançados na prisão pelo faraó. Aí sabe o que aconteceu? Teve um determinado dia que tanto o padeiro quanto o copeiro tiveram um sonho. E o José, ele percebeu que o padeiro e o copeiro, eles estavam abalados por conta do sonho. E ele, preocupado, ele perguntou: pessoal, o que aconteceu aí? Que vocês estão meio entristecidos? E eles contaram os sonhos. Primeiro quem contou foi o copeiro. E aí ele contou o sonho para José. José interpretou e deu uma interpretação favorável, dizendo que ele seria restituído à sua função.
E aí o padeiro ficou interessado. Poxa, a profecia ali foi boa, né? A interpretação, eu vou contar o meu aqui, né? Só que a interpretação para o padeiro não foi boa, né? No caso, ele seria executado em 3 dias. E aí o que acontece? Dentro dos 3 dias que havia sido previsto pelo José, eles foram encaminhados para o palácio. Porém, o copeiro foi restituído, conforme José havia visto na interpretação. O padeiro foi executado, conforme a interpretação. Porém, você vai ver que quando José lá na prisão interpreta o sonho do copeiro, ele diz assim: quando você estiver diante do faraó, faz menção de mim. Diga que aqui na prisão tem um hebreu que injustamente foi lançado aqui, para que eu possa de alguma forma sair desse lugar. Você acha que ele falou? Não falou. Passaram-se 2 anos. Olha só, 2 anos e o José lá dentro da cadeia. Até que Faraó tem um sonho. O sonho das vacas gordas, vacas magras, as espigas gordas, as espigas magras. E o que acontece? Quando ele tem esse sonho, ele fica apavorado. E ele convoca todos os sábios, todos os magos do Egito, para interpretar esse sonho que ele teve. Ninguém conseguiu interpretar. Nenhum dos sábios, nenhum do mago. Aí sim, o copeiro ele falou: ô faraó, se o senhor me permite, na época em que o senhor me mandou lá para a cadeia, tinha um rapaz lá, um hebreu, que eu contei o meu sonho para ele, o padeiro também contou, e sucedeu exatamente como ele havia interpretado. Acho que vale a pena o senhor chamar ele. Dito e feito, o faraó chamou José, e José conseguiu interpretar o sonho do faraó. Detalhe, ele já até recomendou ali toda uma organização, toda uma logística para poder gerenciar o tempo de riqueza, o tempo de fartura e depois o tempo de escassez. O faraó ficou impressionado com a sabedoria desse homem. O que acontece? Imediatamente ele compreende que não tem ninguém tão capaz, tão habilidoso quanto José, e o coloca como governador de todo o Egito. Ei, de repente a promessa se cumpriu. Deixa eu te falar, de repente aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Quando você menos espera, de repente aquilo que Deus falou vai se cumprir. Aquilo que Deus prometeu vai se tornar realidade em nome de Jesus. Ei, José, sendo íntegro, temente a Deus, um homem reto, fazendo tudo certo, e a vida parecia que só dava errado, mas para Deus estava dando tudo certo. Ei, talvez na sua ótica está dando errado, para Deus está do jeitinho que Ele quer. Ei, José se tornou governador da maior potência da época, o Egito. Você acha que alguém sem estrutura poderia ocupar um cargo desse? Não, né? Quando ele assume esse cargo, ele tem 30 anos. Até então ele era um menino, um garoto. Deus esse tempo todo estava preparando ele, forjando ele, provando ele, para que ele pudesse acessar a promessa. Vamos ler Gênesis 45. Gênesis 45, versículo 7. Olha só, está conseguindo perceber que antes de acessar a promessa, esses homens estão sendo provados? Está conseguindo perceber? Olha só o 45, versículo 7. Olha ele declarando, o próprio José declarando isso: pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar, olha o objetivo, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Olha só, foi Deus que promoveu tudo aquilo. Senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Ei, veja que a proposta de Deus era fazer de José um governador, mas não era para ele ser arrogante, não era para ele ficar ostentando, era para preservar a própria família, era para se importar com os outros. Nós estamos em Balneário,
Aqui tem um negócio chamado, em todo lugar tem, mas aqui parece que ostentação. Ostentação. Isso lá no mundo pode, mas aqui, envolvendo os filhos de Deus, isso não funciona. Você quer prosperar por quê? Qual é a razão de você querer ser abençoado? Qual é a razão de você querer prosperar? Você quer sair num domingo à tarde com o bracinho para fora, lá no seu Porschinho ostentando na Avenida Brasil? Ou você quer fazer como José, preservar os seus irmãos? Para que você quer riqueza? Qual o motivo de você querer a riqueza? É para si mesmo? Ou é para alcançar a outros? Para ser bênção a outros? A bênção de Deus é para o indivíduo, mas ela não é individualista. A bênção de Deus sempre vai envolver outras pessoas. Tudo que José viveu foi um preparo de Deus, tornando ele maduro para ele assumir governo. Enquanto você for menino, você não vai ter governo. Está na Bíblia. Enquanto a criança, ainda que herdeiro, é criança, ele não assume o legado, porque é menino. Quando ele vira homem, ele assume. Só vira homem na forja, amém? Eu quero chamar o vocal. Lembra de Moisés? Moisés, ele foi chamado por Deus para ser um libertador. Ele recebeu uma missão muito específica. O povo de Deus, os israelitas, estavam vivendo uma opressão muito grande no Egito. Estavam sendo escravizados, penalizados. E Deus decide libertar o povo lá do Egito. Só que para isso Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés. E Deus diz assim: Moisés, você vai ir lá naquele lugar, você vai libertar o meu povo daquele lugar. Eles vão sair do Egito e eu vou levar vocês para uma terra prometida. Deus fez uma promessa para Moisés, dizendo: você vai ser o responsável por conduzir todo um povo ao lugar da minha promessa. Moisés foi, respaldado por Deus. Acontecem várias situações lá no Egito, as pragas que Deus mandou, todos aqueles prodígios que foram realizados, e por fim, Faraó libera o povo de Deus, e Moisés sai peregrinando então em direção à terra da promessa, ao lugar que Deus havia prometido. Só que olha só, enquanto Moisés está indo com o povo em direção à terra, os soldados de Faraó começam a perseguir o povo de Israel. E enquanto Israel está indo ali a comando de Moisés em direção à terra prometida, eles se deparam com o Mar Vermelho. Os israelitas começaram a murmurar: ô Moisés, será que não tinha cova para nós morrer lá no Egito? Para que nos tirar de lá para agora chegar aqui diante desse mar? E agora como é que a gente passa? Acabou. Deus até pode ter prometido uma terra, mas olha aqui, esse mar não tem como passar, já era. Êxodo 14:15, essa palavra é para você. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés. Moisés estava ali, ó, diante do mar, não tinha como ele passar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ei, tem uma promessa de Deus para você. Ainda que apareça um mar diante de você, não interessa, marche. Se Deus falou, marche. Se Deus falou, não desista, marche. Marche em direção àquilo que Deus falou, aquilo que Deus prometeu. Amém? Marche. Não se intimide. Se Deus falou, está falado. O mar se abriu. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que você tem que estar ligado é no tempo de Deus. Você não consegue controlar o tempo de Deus.
mas você consegue se preparar para ele. O tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Vai chegar o teu tempo e a tua oportunidade. Você vai se agarrar ou vai deixar passar? Você vai estar preparado para a sua oportunidade? Deus te prometeu as nações. Você está aprendendo idiomas? Hein? Deus te prometeu o mundo dos negócios. Você está estudando educação financeira? Investimentos? Você está se aprimorando no assunto? Vai chegar o tempo e a oportunidade. Se você não estiver preparado, vai passar. Eu aprendi que a oportunidade é uma velha montada em um cavalo que passa correndo e ela só tem cabelo na frente. Você tem que agarrar ela quando está na frente. Passou, não pega mais, não tem cabelo. Você tem que aproveitar a oportunidade. Ela vai surgir. Você tem que estar preparado. Davi, ele soube aproveitar o tempo e a oportunidade. Tinha um gigante, um incircunciso lá chamado Golias. Por 40 dias ele estava habitualmente zombando do povo de Deus. Tinha um monte de homem lá e ninguém teve coragem de brigar com Golias. Mas quem apareceu? O Davi. Ei, o Davi, ele esteve no anonimato por muito tempo. Ninguém via ele. Só que lá no anonimato ele estava se preparando. Lá no anonimato ele estava matando urso. Lá no anonimato ele estava matando leão. Quando ele chega e ele vê aquela cena daquele gigantão folgado, ele diz assim: quem é esse incircunciso aí? Esse folgado? Quer saber? Essa é a minha oportunidade. Essa é a minha oportunidade. Ele pegou a pedra, ele pegou a funda, ele foi. Eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus. Quer saber? Está todo mundo com medo de você, mas eu vi aqui a minha oportunidade. Eu vou derrubar você. Eu vou derrubar você, porque lá no anonimato eu me preparei. Lá no anonimato eu matei leão. Lá no anonimato eu matei urso. Você é fichinha. Ele aproveitou a oportunidade. Apareceu a oportunidade. Se coloque de pé. Vai aparecer a oportunidade e o tempo de Deus para você. Esteja preparado. Esteja preparado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você deixasse essa palavra entrar dentro de você. Estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Creia nisso, creia nisso. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será. Creia, creia, creia. Recompensada. O meu Deus não e falha. O meu Deus não falha, não. Levante as suas mãos e com fé declare, declare. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. E eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé.
Só a igreja, só a igreja. Creia no que você está falando. Eu creio. Com seus olhos fechados, sabe, tem promessa de Deus sobre a sua vida. Tem promessa de Deus sobre cada um de vocês. Eu quero que isso esteja mais vivo do que nunca no seu coração. A fé, a certeza de que aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu há anos atrás para você, ainda está de pé. Ele ainda conta com você. A promessa ainda está valendo. Eu quero saber se nessa noite nós temos aqui filhos pródigos, filhos que por alguma razão se afastaram da casa do Pai. Eu quero te dizer que essa é uma noite que o Senhor preparou, o seu Pai Celestial preparou para te trazer de volta para casa, para colocar um anel de autoridade no seu dedo, te colocar vestes novas e restaurar tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi perdido. Espírito Santo, é contigo agora, Espírito Santo. Se tem filhos que precisam voltar para a casa do Pai, não espere, vem correndo para esse altar. Vem correndo, que Ele quer restaurar as promessas. Ele quer restaurar você. Vem, vem filho, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem todos aqueles que são filhos, todos aqueles que precisam voltar para a casa do Pai. Meu medo me tirou medo. Novas sandálias e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no lugar. Tem mais filhos nesse lugar. Tem mais filhos. Tem mais filhos. Tem mais filhos. Tem mais filhos. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. O Pai está te chamando de braços abertos. O Pai está te chamando de volta. Só tenho você, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho, Aplauda, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Eu sou homem de Deus, o Espírito Santo fala comigo. Tem 4 pessoas. 4 pessoas que você está no seu lugar. Seu coração está palpitando, está batendo forte, acelerado. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, é o seu ato de fé. É o seu ato de fé. 4 pessoas, 4 pessoas. Cadê? Cadê? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vieram as 4? Vieram as 4? Faltou uma pessoa. Eu vi nitidamente. Obrigado, Jesus. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu Tem mais gente, tem mais gente. irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sabe, vocês que estão aqui à frente, quando o filho voltou para casa, não teve condenação sobre eles, não teve bronca,
Sabe o que o pai fez? O pai recebeu de braços abertos. O pai vestiu, o pai devolveu a autoridade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o diabo vai tentar fazer você pensar que você está preso ao seu passado. A partir de agora é um novo tempo para você. A partir de agora é um novo tempo. Alguém que veio aqui à frente está aceitando Jesus pela primeira vez? Alguém? Você está decidindo? Uau, uau, uau. Coloquem a mão no coração. Igreja, estenda as mãos. Eu vou orar e eu peço que vocês repitam comigo essa oração. Diga assim: meu Pai. A igreja me ajuda. Meu Pai, eu venho diante de Ti, diante da Tua presença, em testemunha aos meus irmãos, e publicamente eu declaro Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu peço que o meu nome esteja aceso no Teu livro da vida. Nesse momento eu viro as costas para o mundo, eu viro as costas para o pecado. Eu digo sim para Jesus, sim para o Espírito Santo, sim para Deus Pai. Digo obrigado, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Tem alguém para te abraçar aí perto de você? Me despedi dos meus pais. Aleluia. Aleluia. Queimei as carroças e Vocês podem seguir aquela bandeirinha amarela? meus pais.